Hello, meu povo! Mulher, seja bem-vinda ao meu canal, à minha casa. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal e eu tô aqui hoje pra te contar o porquê eu tô aqui, o que você vai ver no canal e o que você pode esperar do conteúdo aqui. Mas antes disso, pra quem não me conhece, meu nome é Fernanda Moura. Eu sou formada em administração, trabalho numa empresa familiar há 10 anos, faço a parte financeira, contábil, fiscal, enfim. Não é sobre isso esse canal, tá? Adiantando, mas é só pra você me conhecer um pouco mais. Meu pai é mineiro, minha mãe é alagoana, por isso esse sotaquezão, mas eu nasci em Brasília. Enfim, o que eu quero te contar é que ao longo da trajetória da minha vida eu me tornei uma apaixonada por viagens. E entre uma viagem e outra, entre um aprendizado e outro, eu consegui achar um monte de coisa que torna essa alma de viajante em uma vida de viajante possível. Então, eu quero te contar um pouco da minha história e eu vou começar ela em 2005, a minha primeira viagem internacional. Gente, a famosa viagem dos 15 anos, né? Minha família, na verdade, sempre foi de viajar, mas assim, viajava dentro do Brasil. Minha mãe tem pavor de avião, então não era uma coisa que não era habitual na minha família, a gente viajar pra fora do país. Eu que comecei a viajar, fiz a viagem dos 15 anos, né? Mas não era uma coisa que a gente sempre fazia ali. Depois dessa viagem dos 15 anos, eu fui no ano seguinte pra Londres, porque eu queria fazer faculdade de moda inicialmente, né? Apesar de eu ter dito que fiz administração, quando eu era mais nova, eu quis fazer faculdade de moda. Eu inventei que, pai, eu quero ir em Londres, né? Ah, minha filha, pra estudar em Brasília não quer não, mas pra ir pra Londres... Quero o Instituto Marangoni, o melhor do mundo, uma coisa, mulher. E aí pedi pro meu pai. E na época eu fui. Mas assim, foi uma coisa pontual, porque em tese era pra eu ir pra faculdade, né? Não era uma viagem assim, recorrente, que a gente fazia todo ano, todo mundo viajava junto pra ir pra fora do país. Não era assim. A nossa viagem todo ano era Nordeste, era praia, acho que da maioria das famílias brasileiras, né, o tradicional. E aí, fiz essa viagem em 2006 pra Londres e era muito novinha também, né, tinha meus 16 anos. Então, assim, não tinha a menor noção, não planejava muita viagem, porque não tinha nem dinheiro, gente, era pai e mãe que pagava. Então, como é que eu ia planejar a viagem? Não tinha muito isso. Quando a gente é mais nova, a gente faz o que os nossos pais fazem, né? A próxima viagem foi pra Miami em 2010 com meu pai. Então eu já era 2016, eu tinha meus 2006, eu tinha meus 16 anos, 17, 18, 19, 20. Eu tinha 20 anos aí em 2010, 21, mentira, eu tinha 21 anos em 2010. Viajei com meu pai, ainda era muito novinha também, não trabalhava, não ganhava dinheiro, nem sabia planejar uma viagem internacional direito. Viajei com ele que planejou e foi assim, né? Quando foi no ano seguinte, eu quis viajar com os amigos para Nova York, 2011. Como era uma viagem já com amigos, eu falei, gente, não foi minha família que planejou, né? Só que foi a família do meu amigo que tinha planejado. Ele só chegou pra mim e falou, Fê, é tanto de hotel, é tanto de passagem e dinheiro pra gastar lá. Eu falei, tá, beleza. Fui lá, pedi pro meu pai, né? Pai, gente, eu lembro que na época a passagem, salvo engano, era, sei lá, uns R$ 2.500. E pra mim aquele valor era assim, meu Deus do céu, inimaginável, sabe? Eu tava longe de ganhar aquilo dali, muito longe. Então, pra mim não era uma coisa real, sabe? Claro que se meu pai não pagasse, eu não tinha como fazer essa viagem. E aí eu pedi pro meu pai e ele me pagou a passagem e o hotel, mas falou, o dinheiro de gastar lá é contigo. Aí eu juntei do meu trabalho e tal, né? E aí lembro que na época eu fiz até um bazar com as coisas que eu não usava mais. Arrecadei uma grana, viajei, mas não frigir dos ovos, não fui eu que reservei as coisas da viagem. A primeira viagem que eu fiz internacional, que realmente fui eu reservando, foi em 2014, quando eu fui pro torneio de tênis, o Aberto de Miami. Era uma viagem que a gente ia pra Miami e pra Disney. E aí eu tinha que reservar tudo, né? Naquela época também, gente, já tinha hotels.com, já tinha Booking, já dava pra você fazer reserva de viagem pela internet sozinho, você não precisava mais de agência de viagem. E eu sempre fui meio independente assim também, sabe? De querer fazer as coisas sozinha. Foi o que eu fiz, eu reservei a viagem inteira pela internet, comprei as passagens, reservei a viagem. Foi quando eu comecei a me habituar um pouco com essa questão das reservas, né? Comecei pela
pelo hotéis.com, que foi por onde eu reservei o hotel da viagem. E aí comecei a entender um pouco dessa questão de programa de fidelidade de hotel. Porque você fica uma quantidade de noites e aí depois você tem uma noite de graça. Eu falei, cara, isso é bom, hein? Eu vou ficar 10 noites e depois eu tenho uma de graça. Esse negócio é bom, tô começando a ganhar alguma coisa. É melhor reservar eu sozinha mesmo do que usar a agência. Minha próxima viagem internacional foi em 2017. Gente, passado aí mais 15, 16, 17. Passados 3 anos quase, né? Quase 3 anos. Deu um pouco menos, mas deu quase 3 anos. 2017 eu já tava ganhando melhor, as coisas já estavam outras, né? Então eu já tinha condição de fazer uma viagem melhor. Tava um belo dia em casa, um domingo, lembro até hoje, já tinha iPhone, já tinha até aplicativo, né? Não sei se vocês conhecem Melhores Destinos. Melhores Destinos naquela época era um blog, hoje em dia é um site, né? Que a principal função dele é informar para as pessoas as promoções de passagens. E aí inclusive ele tem aplicativo, né, pro iPhone. E aí eu lembro de estar um domingo em casa, recebo uma notificação do aplicativo. Aí quando eu recebo passagem de executiva para a Europa com a Latam, R$3.600 ida e volta. Gente, quando eu vi aquilo, tipo assim, eu tinha ido, a minha viagem para Nova York custava R$2.500 de econômica. Quando eu vi R$3.600 ida e volta de executiva, eu falei, meu Deus, é a minha chance de viajar de executiva na vida. E aí você me pergunta, mas Fê, de onde você tirou essa viagem de executiva? Mulher, em 2010, quando eu fui para Miami com meu pai, pô, era meu pai pagando tudo, né? Beleza, ele e a mulher dele foram de executiva e eu fui de econômica. A mulher não tava nem aí, eu era novinha, pra mim não fazia muita diferença, o que eu queria era viajar, né? Só que na volta, cara, eu tava exausta. Gente, pô, viajar de econômica, vocês sabem como é. Você viaja sentado, querendo ou não, daqui de Brasília pra Miami, na época a gente foi, acho que direto, não passou por São Paulo. Era um voo de 8 horas e meia. Cara, uma viagem cansativa, você chega destruído, quer ir direto pro hotel, descansar, não tem a menor condição de você chegar e como diz, começar a programação da viagem, né? E aí a gente passeou pra caramba lá, fez um monte de coisa. Quando chegou na hora de voltar, de novo, meu pai, bonitão, lá na executiva, né? E eu falei, cara, que bosta. Eu tava... Gente, tipo assim, a gente tinha saído pra jantar à noite e chegado no hotel, sei lá, 11 horas da noite. 3 horas da manhã a gente tinha que estar no aeroporto. Eu não tinha dormido, eu tava acabada, assim, olheira. Quando a gente chegou no check-in pra despachar a bagagem, eu virei pro meu pai e falei bem assim, pai, por favor, deixa eu voltar de executiva. Aí, por favor, faz o upgrade da minha passagem. Aí ele foi, usou um monte de milha que ele tinha lá na época, sei lá, vamos supor, umas 80 mil milhas, eu não lembro mais, né, que eu não me atentava a isso. Eu só lembro que eu vi, um valor absurdo de milha. Ele chegou pra mulher no balcão e falou, olha, tem vaga na executiva? A moça, tem. Aí ele, tem como fazer um upgrade pra minha filha com milhas? Aí a moça falou, tem, é tanto. E esse tanto era, muita coisa, gente, sei lá, 80 mil milhas, 70 mil milhas. Tá passada? E eu fiquei passada na época com isso, né? Porque eu falei, gente, como é que meu pai tem esse tanto de milhas? Porque eu viajando aqui dentro do Brasil, eu já tinha programa de fidelidade de companhia aérea. Então, quando eu voava, eu acumulava, sei lá, 2 mil milhas, 3 mil milhas, que era voo interno aqui dentro do Brasil, 1.000 milhas, 500 milhas. Eu ficava imaginando como é que uma pessoa tem 80 mil milhas. Enfim, foi aí que eu comecei a saber do mundo das milhas, mas voltando à história da executiva, foi minha primeira viagem de executiva, mulher. Naquela época, a cadeira da executiva era maior que a da econômica, mas ela não é dessas que tem hoje em dia, que deita tudo e você volta realmente assim, numa cama, né? Você viaja como se fosse numa cama. Você viajava meio inclinado, mas, cara, pra quem tá cansado, eu tinha dormido 2 horas, cochilado, entendeu? Pra mim foi aquela 8ª maravilha do mundo, assim, comida melhor, né? O tratamento sem fila, você não pegava fila pra poder embarcar. Bagagem com prioridade. Ficamos na sala VIP, comidinha boa, sabe? Na época eu não bebia, que eu era mais nova, mas enfim, meu pai tomou um vinho. Enfim, uma série de coisas que traz outro conforto, outra experiência pra viagem, né? E eu tava cansada, gente. Então, assim, pra mim foi a melhor coisa. Eu lembro que quando a gente pousou, eu falei bem assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Pois eu achei que foi a glória, isso sim. Viajar de executiva, mas até aí, ok, né? Eu era novinha, não me importava tanto com isso. Na minha cabeça era... Cara, 80 mil pontos, coisa que jamais eu teria. E se fosse pagando, eu não fazia a menor ideia. Ficou por isso mesmo. Vida que segue. Vou então contar da história da executiva lá no passado, da primeira experiência. A gente volta
pra 2017. Recebi a mensagem do aplicativo e falei, cara, executiva. Meu Deus, minha chance de viajar de executiva, R$3.600. Tenho condição de pagar, né? Dividido em 12 vezes, 10 vezes, pago a viagem toda, cabe no meu bolso, vambora. Tirei a passagem na hora. Quando foi no dia seguinte, liguei pra uma amiga, mulher, tá tendo promoção da Latam, vamos pra Europa, não sei o que, nananã. Aí ela foi ver a passagem. A passagem que eu tinha tirado de executiva por R$3.600, gente, já tava, sei lá, tipo, 7 mil, 8 mil reais. Aí eu falei, meu Deus, graças a Deus que eu tirei essa passagem. Foi minha primeira viagem de executiva realmente eu pagando. Aí você vê, lá de 2010 pra 2017, gente, outro nível. Eu não sei se você entende de aeronave, mas eu na época não entendia muito, né? Hoje eu já entendo. Cara, a gente voou num 777 da TAM, depois tu joga no Google pra tu ver. Executiva ou business aí, né? Do 777 da Latam. Gente, é uma cama, é uma maravilha, assim, é uma coisa absurda. Um dos melhores aviões que eu voei até hoje. Gente, a experiência, chegar no check-in, não ter fila, todas aquelas coisas da executiva que eu já falei e mais, né? Aí dessa viagem eu fiquei mais impressionada ainda do quanto era bom a executiva, porque eu vi sala VIP, gente, que assim, é coisa que você não imagina que tem. Sala VIP com brinquedoteca pra criança, pra quem tem filho é uma maravilha, com videogame, gente, sabe, é uma paz, com chuveiro pra você tomar banho, às vezes a gente faz viagem, assim, quando você vai, sei lá, pra Ásia, tipo que nem viagem mais longa distância, assim, né, que você faz conexão muito longa, gente, cama, chuveiro pra você tomar banho, sabe, assim, é outro conforto, é outra coisa, você chega no destino pronto pra fazer sua programação, porque, gente, cá entre nós, né, vamos combinar, você viajar pra outro país, gastar em dólar, gastar em euro, pô, não é barato, você chegar lá e perder um dia porque você tá exausto da viagem, fala sério, né, enfim, aí fiz essa viagem em 2017, início de 2017, foi. Gente, uns 6 meses depois, recebi outra promoção. África do Sul, com desconto pagando na Latam de novo. Mulher, eu fui de novo, né? Porque um preço desse dava pra eu pagar, eu conseguia, cabia no orçamento. Fui de novo. E aí foi quando eu tive um mega problema na volta. O avião que tava parado da Latam, lá na África do Sul, ele tava com problema numa peça. E já tava quase uma semana sem decolar voo de lá. Ou seja, a aeronave que tava lá não tinha peça, não conseguia reposição da peça. Imagina você há uma semana quase e o seu voo sendo cancelado. Era essa a situação. E o pior, quando você tá fora do país, não é o próprio funcionário da companhia aérea que opera, são empresas terceirizadas, que fazem o check-in, que fazem tudo. Então, é assim, gente, é muito mais complexo do que parece, sabe? Resolver as coisas. Nós chegamos no aeroporto na hora de voltar, e um monte de gente, fizemos o check-in normal, fomos pro portão de embarque, chegou na hora do portão de embarque, voo cancelado. E, gente, não tinha só, sei lá, umas 300 pessoas que cabiam no avião, quantas pessoas cabiam, não lembro mais na época, mas tinha, assim, gente pra lotar 5 voos. Imagina isso se a gente tivesse de econômica. A gente simplesmente não tinha voltado. Eu fiz um escândalo, eu ia lá pro guichê, tipo assim, moço, a gente tá de executiva, a gente tem que voltar. Querendo ou não, o cliente que tá de executiva, ele tem prioridade. Foi a nossa sorte, a gente embarcou naquele voo pra voltar, no dia que a gente tinha que voltar. Tinha gente lá, cara, chorando. Ai, meu Deus, vou perder meu emprego. Tô aqui há não sei quanto tempo e não consigo ir embora. E o pior, você não ter hotel, você viajar com um orçamento contado, sabe? Gente, a executiva, eu percebi o seguinte, que a executiva é muito mais do que parece. Ela salvou a gente ali daquele momento. Então, valeu muito a pena. E aí, uma coisa que já era boa, eu falei, cara, não é só boa, é fundamental, né? Daí, quando eu cheguei, eu comecei a pensar. Eu falei, cara, e agora? Eu vou ter que ficar procurando promoção para poder viajar. Nesse interim dessa história de procurar promoção, eu lembrei da história de milhas do meu pai. E eu falei, será que milhas é bom? Meu pai fez upgrade naquela época, não é possível. Eu fui ver meu cartão e eu já tinha mais milhas, porque eu já tinha cartão de crédito nessa época e tal. Aí eu falei, milhas pode ser uma possibilidade então, né? E aí foi quando eu comecei a estudar de milhas. Milhas, pontos, programas de fidelidade. E aí foi quando eu comecei a aprender muito sobre isso. E eu vi, gente, que na verdade essa história de milhas é uma promoção eterna. Eu comecei a tirar passagem pagando preço de econômica, só que voando de executiva, sempre usando as milhas, entendeu? Mudou a minha vida, mudou a minha forma de viajar completamente, assim. Quando foi em 2018, eu fui pro Canadá
quando foi em 2019, isso de executiva já, com milhas, tá? Aí eu já não pagava mais, eu já fui com milhas. Aí eu fui pro Canadá e pra Nova York. Aí quando foi em 2019, fui pra Portugal. Aí fui pra Portugal no início do ano, em março. Em agosto eu fui pra Grécia e pra Itália. E novembro eu fui pra Argentina. Tudo isso voando de executiva com milhas, gente. E cara, é impressionante, assim, eu fiquei chocada, eu falei, meu Deus, é uma eterna promoção, sempre fica muito barato dessa forma. A última viagem que eu fiz agora com milhas, pra quem já me acompanha aí no Instagram, enfim, sabe que esse ano a gente foi, eu e meu marido, nós fomos pra África, né? Nós fomos pro Egito e fomos pra Namíbia. Gente, nós fizemos 13 trechos de avião. Dos 13, 9 foram de executiva, todos com milhas. Se você fosse colocar só a ida, tá? Foi a nossa passagem, foi Guarulhos-Doha. Nós voamos de Qatar, na Q-Suite da Qatar, né? Que é a executiva dela, que é assim, incrível, maravilhosa, já foi premiada não sei quantas vezes. E eu amei, assim. Se a gente fosse pagar essa passagem em dinheiro, a gente tá falando de uns 25 mil reais por pessoa. E na promoção, se achar a promoção, 12 mil reais, 15 mil reais por pessoa. Gente, essa passagem com milha, só a ida, saiu R$ 2.200, é preço de econômica. Joga aí no Google Flights, onde você costuma pesquisar voo, que você vai ver. Então, assim, é outro mundo, proporcionou pra gente, assim, outro nível de viagem, outro nível de experiência. Isso fora todas as outras viagens nacionais que a gente faz, né? Então, assim, a gente até brinca, fala bem assim, uma amiga minha uma vez virou pra mim e falou bem assim, gente, você piscou, esse casal viajou. Aí até que a gente ficou dessa resenha de piscou, viajou. Mas é verdade, o grande problema que antes era a passagem, porque é caro e tal, deixa de ser a passagem, entende? Você começa a ter outras, a preocupação vira, quando que eu vou viajar? Por conta do trabalho, né? Quando é que eu vou ter tempo? É outra coisa. Então, assim, gente, é todo mundo que muda, sabe? Uma perspectiva que muda pra você. E aí, quando foi ano passado, eu comecei a compartilhar um pouco dessas coisas aqui, né? Dessas coisas que eu fui aprendendo e tal. Porque os meus amigos falavam próximo, pô, Fê, ensina a gente. O marido de uma amiga minha falava, eu nunca te pedi nada, ensina a sua amiga. E ficava nessa, eu dizia, tá bom, eu vou ensinar, e nunca ensinava. E aí, um belo dia me deu a doida, eu comecei a postar no meu Instagram, nos meus stories. E aí o povo até na época teve gente que virou pra mim e falou, veja um canal do YouTube. Eu falei, que nada, menina, que canal do YouTube? Não tenho tempo pra isso, não. Enfim, cá estamos nós hoje, né? Quase um ano depois, eu abri meu canal do YouTube e tô aqui pra dividir tudo que eu aprendi, o meu conhecimento, pra te ajudar a ter a mesma vida que eu tenho hoje. Dizem que a gente tem vida de novela, né? Mas é porque vocês não sabem o que eu sei. A partir do momento que vocês souberem, vocês vão ter a mesma vida. E esse é o propósito desse canal. Viajar de executiva pagando 1/3 do preço. A gente vai falar muito sobre programa de fidelidade, milhas, sobre como viajar muito, viajar com conforto. E o melhor, pagando barato ou até às vezes de graça. Esse é o nosso intuito aqui, te contar o que você não sabe, o que não te contam na verdade, e a outra parte é saber de você o que você não gosta muito de contar, mas aqui, mulher, você vai ter vez e você vai contar. Por quê? Viagem não é só coisa que dá certo, gente. Viagem é perrengue também, é coisa que dá errado também, e aqui o nosso intuito também é mangar de você. Mango de mim mesma, qual é o problema mangar do povo? E pra quem não sabe o que é mangar, que não é nordestino, é rir da tua cara, mulher. Não é só rir da tua cara, é aprender contigo também, pra coleguinha não errar que nem você, né? Então aqui a gente tem de tudo um pouco, você sempre vai ter vez, espero que um dia você esteja aqui comigo conversando e contando a sua história. O povo gosta disso. Dividindo com as Migli. Mulher, espero que você tenha gostado, essa é a minha história. É o propósito desse canal. Se você curtiu e já tá gostando desse conteúdo, clique em se inscrever aqui em algum lugar, que eu não sei onde é que tá aqui. Clique em se inscrever. Toda terça e quinta vai ter vídeo novo. E é isso. Espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo.